Olá, meus amigos do Atos Podcast. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou sozinho aqui apresentando porque o nosso amigo Pedro Veras está de férias, né, diretor? O Matheus está de férias. O Matheus está de férias, né? O Pedro está de férias, né? Chegou agora. Mandou mensagem aí? Chegou agora. Chegando lá em Portugal, foi passar uns dias lá com a família e aí deixou a peteca aqui com a gente, né? Pra gente se virar aqui, né, Matheus? Mas aí ele que aguarde, né? Quando ele retornar, a gente sai. Vamos passar 15 dias de férias. Dele voltar, a gente... É isso, meus amigos. Estamos aqui com muita alegria para trazer para você mais um episódio com mais um convidado inédito que já eu vou apresentar. Em nome dos nossos parceiros, apoiadores aqui do Atos Podcast, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar, né? Normatel Home Center com a vasta gama de materiais, de marcas, as melhores marcas para a sua construção ou reforma. Confere aí pelo QR Code que está na tela, o Instagram da Normatel, segue a Normatel e verifica lá as ofertas, endereços e tudo mais, tá bom? Você pode, inclusive, fazer cotação de preços e pedidos pelo WhatsApp. Então aproveita tudo que a Normatel pode lhe oferecer. Normatel Home Center. Bezerra Oliveira, tudo para autopeças, motopeças e também automação para indústria. Uma empresa genuinamente cearense, né, há várias décadas já aqui, sólida no mercado e com uma vasta gama de soluções para autopeças e motopeças, tá bom? Então segue também a Bezerra Oliveira, o QR Code está aí na tela. E você também tem todas as informações no Instagram da Bezerra Oliveira. Outro parceiro do Atos Podcast é o Divina Comida. Divina Comida com aquele cardápio variadíssimo, gostinho de comida caseira e um sabor divino, self-service, bem variado, diversificado e também um à la carte fantástico, onde você pode reunir amigos, familiares, fazer aquela reunião de negócio, um almoço de negócio, ou ainda fazer pequenos eventos no espaço climatizado e à noite saborear aquele rodízio de massas e pizzas, né? Que é isso aí. O Matheus está mostrando o vale aqui. O Matheus é o frequentador assíduo do Divina Comida, né? A sua noiva, Tainara, já está preocupada porque ele não para de frequentar o Divina Comida, né? Está ficando redondinho, né, Tainara? Divina Comida, uma excelente opção gastronômica aqui em Fortaleza, tá bom? Então segue aí o Divina Comida. E Felipe Rabelo Imóveis. Felipe Rabelo Imóveis, se você quer vender o seu imóvel ou se você quer adquirir um novo imóvel, a Felipe Rabelo é o seu lugar para te assessorar e lhe dar toda a segurança jurídica no seu negócio imobiliário. Então entre em contato aí pelo QR Code que está na tela, diz que foi pelo Whats que você chegou até a Felipe Rabelo Imóveis e o time fará todo o atendimento com muito esmero, tá bom? Felipe Rabelo Imóveis. E ainda, gente, queremos agradecer o nosso amigo Fred, que gravou conosco aqui da Sacro Music, que mandou esse microfone aqui, ó, sensacional, é da Presonus, né? É um PD70, Presonus PD70, do qual eu estou falando aqui, inaugurando hoje, ó, e agradecendo ao nosso amigo Fred, que gravou conosco aqui da Sacro Music. Sacro Music, uma empresa cearense que está fazendo aí um trabalho fantástico no Brasil todo de sonorização de templos, tá bom? Know-how incrível e com vasta experiência. Então, segue aí também a Sacro Music. Valeu, Fred. Obrigado, viu? Obrigado pelo microfone. Excelente, né, cara? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Estrutura bem robusto, né? Pesadinho. Muito bom. Excelente. Valeu, meu amigo Fred. É isso, gente. Então vamos lá, vamos começar aqui. Mais algum recado, diretor? Não, só... Falei tudo, né? Beleza. Então vamos lá. Hoje nós trazemos aqui para vocês Rafael Ruiz. Ele é membro do Opus e veio conversar conosco aqui em Fortaleza. Passando por aqui, não é isso, Rafael? Passando por aqui. Obrigado. Domingo. Obrigado, viu? Para mim, uma alegria. Obrigado mesmo por ter aceito o convite, né? Por intermédio aí dos nossos amigos, Fernando, Hélio, a galera toda aí, pessoal aqui do Opus aqui em Fortaleza, sempre muito amigo aqui da gente do Atos. E o Padre Milton Ferreroni, que é o nosso padrinho, né? Padrinho aqui do Atos Podcast.
Tá bom. Rafael, queria, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, que é a literatura, que é o que você domina, é a sua expertise, né, e aplicada aí ao mundo dos negócios e também no desenvolvimento humano, não é isso? Mas aí vamos entender um pouquinho como é que o Rafael conheceu o Opus, como é que foi isso? Eu conheci faz muitíssimo tempo na Espanha, em Sevilha, na minha cidade. Depois que o fundador do Opus Dei passou pela Espanha toda, também passou lá por Sevilha, eu vi que saiu nos jornais, né, fundador do Opus Dei, em Sevilha. Mas eu, naquela altura, eu não gostava da Opus Dei, achava que era franquista. Achava que era? Franquista. Significa... Apoiava Franco. Ah, sim, Franco. Estamos falando do ano 72. Eu era um cara assim... Qual era a idade? A minha idade? Na época. Eu devia estar com 16, 17 anos. Ou seja, ali juventude, ali meio eu rebelde e tal. estava começando a vida universitária. Tinha acabado de entrar na universidade. E nessa época aí, quem se posicionava contra Franco, qual era a linha política, assim? É que lá não tinha linha política. Assim, é porque, me perdoe. Era franquista e antifranquista. E antifranquista, então, né? Eu era antifranquista, meu pai era franquista. Ah, entendi. Então você seguia essa linha aí, né? Eu seguia a linha antifranquista. Eu acho que já deu de Franco suficiente. Já estávamos com 40 anos de Franco. Era, né? Era. E eu, naquela altura, era jovem, gostava de liberdade, viajar. E o Franco, por exemplo, só para você ter uma ideia, para eu vir para cá, para o Brasil, que isso foi 3 anos depois, em 75, eu não tinha passaporte, não podia tirar passaporte. Eu tinha que ir para Madrid. Eu morava em Sevilha. Madrid fica a 600 quilômetros. E eu tinha que ficar lá, primeiro requerendo, com um monte de documentos, por que eu queria viajar. E aí, depois de um tempo, me dariam ou não o passaporte. É dose, né? Então, desse tipo de coisa eu não gostava nada. Era bem severo. Era um regime... Não era severo. Que naquela altura já não era severo, já estava mais decadente. Né? Tá. Foi muito severo, muito. Nos anos 50. Certo. Né? Depois que acabou a guerra, foi realmente... enfim, também não me interessa ficar falando do franquismo aqui agora. Sim, sim. Mas só assim, para a gente contextualizar. Então, para te contextualizar, Franco ficou no poder quase de 40 anos. Né? Isso. Quando eu entrei na vida universitária, não gostava mesmo. Né? Aí você identificou o Opus como... Então, eu tinha como... Eu não conhecia ninguém da Opus Dei, fora um amigo que eu falei para ele não falar comigo desse tema. Né? Entendi. Continuava sendo amigo, mas a Opus Dei não queria falar. Cara, não fala sobre isso. Não pronto. fala, e de fato, ele também amizade. não falou, não encheu, tá, foi ótimo. Tá. Quando apareceu nos jornais que o fundador estava indo para lá, estava lá, em Sevilha. em Sevilha, então, não sei por que deu em mim, que eu dei uma investigada, encontrei um centro do Opus Dei, liguei para lá e falei, eu queria conhecer e falar aí que me discutir sobre... Na Espanha, discutir é a coisa mais normal do mundo. Os espanhóis discutem. Eu queria discutir sobre o Opus Dei. O termo aí discutir lá na Espanha tem uma conotação de conversar. Tranquilamente. Tranquilo. Diferente um pouco daqui, né? Muito diferente. Inclusive, quando eu cheguei aqui, falava para o pessoal, vamos discutir? Vamos discutir. Não, cara, peraí. Tá tudo bem. Somos amigos. Então, o começo também foi complicado para mim aqui. Entendi. As palavras não significavam o que eu imaginava. Aí simplesmente eu fui lá, conheci um cara... Foi discutir. E fui discutir, fiquei 2h30 discutindo, falando que eu achava que o Opus Dei era franquista, aí saiu uma discussão, falou, bom, mas a troca de que você acha? Não, porque tem ministros, né? De fato tinha 3 ministros do Opus Dei no regime de Franco. Né? Falou, bom, mas você faz ideia de quantas pessoas são do Opus Dei? 3 ministros, você está falando que... No universo... Aí ele me falou, cara, eu sou muito amigo meu até hoje, eu sou de Lima, estou fazendo aqui... Lima, Peru. Sou de Lima, estou fazendo aqui doutorado em psiquiatria. Não tem nada a ver com esse Franco aí, esse problema é de vocês, para mim esse cara não está nem aí, eu não estou nem aí com isso, né? Aí comecei a entender que nem todo mundo... era a mesma coisa. Nem todo mundo pensava igual. E comecei a conhecer uma coisa assim muito própria do Opus Dei, que é assim,
cada um tem a sua opinião política que quiser. No Opus Dei existe liberdade de opinião política. Isso é daí, muito bom, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso isso. Maravilhoso. É. E, de fato, eu nunca tive problema sobre esse ponto aí. Depois disso, já não dei mais bola. Acabamos falando de Nossa Senhora. Pronto. Lembro perfeitamente, né? Era o que interessava. Porque eu tinha uma imagem, assim que nem você tem essa imagem aqui, lá no quarto que a gente estava, tinha uma imagem. Em Sevilha há muita devoção a Nossa Senhora. E eu perguntei, você tem devoção? Aí ele falou, tenho. Falou, então, tá bom, eu também. Pronto. Foi então, o ponto que convergiu. Foi o ponto que convergiu. Foi a minha lembrança de como que eu conheci foi essa. Naturalmente você já era católico. Foi criado numa família católica. Sempre fui. Sempre foi. Sempre fui. Mas o que você acha que te fez assim buscar? Eu vou lá. Sair de casa e procurar ir lá. Foi uma mera curiosidade? Não, é mero ser espanhol, eu sou do contra. Então, se ele estava lá, eu fui para discutir mesmo. Eu queria. Eu vou lá. Começa a história. Isso aqui vai acabar. Ou eu acabo ou ele acaba. Né? Isso aqui não vai ficar mais assim. Eu estava só enrolando. Então eu queria brigar politicamente. Entendi. Percebi que era bobagem. De pedagogia de Deus aí, né? Vai levar. Acho que para mim, não sei, acho que foi Deus através de Nossa Senhora, realmente. É isso aí. Eu lembro perfeitamente que estávamos quase nas vésperas da Imaculada. Lembro disso muito bem. Muito bom. Agora é impressionante como o Opus, uma obra de Deus, cresceu assim, meteórico, né? Como cresceu rápido e foi se espalhando, né? E foi ocupando os espaços. Isso foi muito bom. E aí você participou também, de alguma forma, dessa expansão, né? Acabou vindo para o Brasil. Como é que foi? Eu vim para o Brasil para ajudar, né? Nessa expansão, nesse crescimento. Não fazia a mínima ideia que sequer que existia São Paulo. Para mim, só existia Rio de Janeiro. Só tinha ouvido falar em Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro. Eu nem sabia que Brasília... Nem sabia. Depois fui ver, né? 40 anos que... ou 50, já não lembro quanto que era a idade de Brasília, né? Isso aqui é brincadeira, a minha cidade tem mais ou menos uns 4.000, né? Então, assim, que isso aqui é uma cidade. Então foi um choque cultural muito forte, né? Imagino. Aí, de fato, quando eu conheci São Paulo, foi outro choque cultural, né? Porque São Paulo não tem alma, cara, não tem coração lá, é só concreto, né? E a minha cidade é uma cidade calma, que as pessoas gostam de andar, as pessoas gostam de conversar. Quantos habitantes, Sevilha? Não chega a 1 milhão, graças a Deus. E naquela época que você saiu... chegava mesmo. Pois é, menor ainda, né? Menor ainda. Era menor ainda. É como se fosse uma cidade do interior. E acho que já naquela altura era a 4ª cidade da Espanha. Que a Espanha, naquela época, você tem que levar em conta o seguinte, morreu... Na Espanha teve uma guerra civil, não teve guerra mundial, mas a guerra civil foi pior, foi... devastadora, né? É o número que se fala, não sei até que ponto isso é verdade ou não, né? Mas é 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas, a grande maioria foram homens. Homens, né? Em idade reprodutiva. Então... Comprometeu muito, né? Comprometeu muito. Durante muito tempo, né? A natalidade espanhola ficou muito deficitária, né? Então, acho que isso daí também explica muito... que a cidade era pequena, era a 4ª cidade e mesmo assim era muito pequena, né? De habitantes, né? Sim. Também me chamou muito a atenção. Eu não lembro mais quanto que habitantes tinha São Paulo, né? Podia estar com 7 milhões, 8 milhões. Aí nos últimos 30 Mas quer dizer, as outras cidades, né? Para mim, eu ficar sabendo que as cidades aqui, muitas tinham mais de 1 milhão de pessoas, foi assim meio... Né? Mas de fato, eu vim por esse motivo, vim para ajudar. O Opus Dei, em 75, só estava em São Paulo. Sim. Depois foi para Rio, para Brasília, para Belo Horizonte, para Ribeirão. Começou a expansão, realmente, que hoje, graças a Deus, é muito boa, muito esperançosa. Né? Sim, sim. Aqui em Fortaleza tem uma presença já marcante. Mas você estava me falando antes de começar, você não teve o prazer de conhecer São José Maria, né? Não. Eu tive... Então, naquela altura, quando eu fui conhecer o Opus Dei, que eu pensava, inclusive, que eu ia chegar e ia começar a brigar com o fundador, então ele já tinha ido embora, tinha passado por Sevilha, estava voltado para Roma. Aí, quando eu entrei para o Opus Dei, foi
uma época que era 74, né? Então ele estava aqui, ele veio para cá, então foi mais difícil ir para lá, para Roma, para conhecer, né? Ele veio para toda a América, ficou andando aqui por América Latina, né? E quando saiu a ideia de eu vir para cá, meu plano inicial era que eu poderia passar em Roma, conhecê-lo, tal, e vir para cá, né? Uhum. Mas aí, de fato, em junho, daqui a uma semana, faz o aniversário de morte. Faz dele, aniversário de morte, né? A festa, então faleceu. E a gente ficou, quer dizer, eu lembro que eu vim para cá com mais 4 pessoas, né? A gente ficou meio, bom, então vamos, não vamos, porque eu tinha escrito para o fundador uma carta falando se o senhor acha bem, eu estou disposto a ir para o Brasil, né? Sim. E ele achou bem, né? Tava tudo na minha cabeça, estava tudo que era para vir, né? Mas de fato, na hora que morreu, você sempre fica numa indecisão, né? Fora a dor. Mas deu tudo certo, quer dizer, acho que em agosto eu vim para cá e quer dizer, agora também eu faço também meus 50 anos aqui, então eu olho assim. É muito. Quando eu cheguei, o Opus Dei estava dentro de uma cidade, né? E eram poucas pessoas, né? Então, em 50 anos, quer dizer, eu fui vendo, fui acompanhando todo o desenvolvimento, né? Para dar muitas graças a Deus, né? Você se considera um brasileiro já? Eu sou brasileiro. Eu tem dupla, né? Tenho sotaque, né? Mas eu sou brasileiro. Tem dupla cidadania. Desde já, 82, né? Acho. Joia. Mas você chegou a conhecer Estou muito feliz, hein? Muito melhor ser brasileiro do que espanhol. Espanhol é muito confuso. Não, o Brasil é bom. Tirando os problemas, é bom demais. Chegou a conhecer Dom Álvaro? Conheci, não porque ele não veio para cá e eu também não fui para lá, né? Conheci só de, sei lá, de cartas, de vídeos, né? Mas não conheci pessoalmente. Quem eu conheci como prelado foi o segundo sucessor do Javier, né? Sim. Javier Echevarria, né? Esse eu conheci, falei com ele, conversei com ele e tal. Show. Mas o fundador e o Dom Álvaro, não. Sim. Rafael, vamos lá, vamos conversar então sobre literatura, que aí é o seu chamego, né, digamos assim, o seu xodó. Você fez uma formação acadêmica nessa área? Cursou letras? Como é que foi? Isso que foi o melhor que aconteceu comigo. Eu não fiz, não cursei letras. Aí foi. Inclusive, eu recomendo a todos que gostam de literatura não fazer letras. Ah, é? Porque é muito ruim. Isso é bom, viu? Então, é melhor ler o livro, né? Olha, a minha formação, eu me formei aqui, né? Eu vim para cá, eu tinha feito 2 anos de história na Espanha, mas quando eu cheguei aqui fui para o Direito, me formei em Direito na USP, fiz o vestibular, entrei na USP, fiz mestrado em Direito Internacional. Foi mesmo. E depois fui para doutorado em História, né? E depois prestei concurso, sou professor na Universidade Federal de São Paulo. Mas chama Unifesp, é isso? Unifesp. Né? Agora, desde que eu me conheço por gente, assim, talvez 12, 13 anos, teve um professor que me ajudou muito, me animou a ler literatura. Né? Eu comecei lendo muita literatura espanhola, né? Depois muita literatura inglesa, né? Depois caí nos russos e aí nunca mais saí daí, né? Se agarrou com os russos? E aí, de fato, eu acho que desde então eu nunca perdi o gosto e nunca perdi o hábito de ler. Então isso foi muito bom para mim. Quer dizer, eu li muita coisa, eu lembro de muitas personagens, muitos autores, todos eles me falam muito fundo no coração, na minha cabeça, né? E aí eu fui desenvolvendo um método, né, junto com um grande amigo, irmão, o Dante Galian. Também em espanhol? Não, ele é bem brasileiro. Ele é de família espanhola, por parte de mãe. É porque esse sobrenome é espanhol. Galian, né? É mais italiano. Né? Mas ele é nascido aqui. Ele é daqui mesmo, e também professor de História da Federal, né? A gente se conheceu já faz muito tempo, começamos a interessar-nos por trabalhar literatura como forma de conhecimento e forma de educação, né? Então, temos livros escritos sobre tudo isso, né? Tanto ele quanto eu, né? Então,
E temos um trabalho que começou na Federal de Medicina, faz mais de 23, 24 anos, como uma forma de humanização na área de saúde. É um método, né, de humanização na área de saúde. Está funcionando até hoje, ganhou prêmios do MEC. Né? Por meio da literatura? Por meio da literatura. Então, como é que funciona na prática? Na prática é assim, a gente, bom, é junto aos estudantes de medicina, é isso? Estudantes, médicos, médicas, professores, enfermeiras, todo o corpo da... A área de saúde. A área de saúde, certo. Depois a gente foi, agora já faz parte do currículo, né? No começo não fazia parte, era letivo, era voluntário, né? Tá. Mas depois já entrou no currículo, tanto da graduação quanto da pós-graduação, como disciplina letiva, né? Então aí já está oferecido para a graduação, para a pós-graduação e também para todos aqueles que fazem parte da área de saúde, né? Certo. E conta com a participação de alunos, de professores, de médicos, de psicólogos, né? Tem um nome esse projeto? Como tem, Laboratório de Humanidades. Laboratório de Humanidades. Porque é na Unifesp, né? Então tinha que ser um laboratório, né? Algo laboratorial, né? De humanidades, né? Então a gente coloca no começo do semestre um livro, tá? Por exemplo. Um apenas. Depende do tamanho. Do tamanho do livro. Certo. Então, porque é um semestre. Agora está assim, é um semestre regular. Então, são mais ou menos umas 12, 15 aulas. Né? Então, por exemplo, já lemos Crime e Castigo, tá. Já lemos Irmãos Karamazov, já lemos Hamlet, já lemos Macbeth, já lemos O Apanhador no Campo de Centeio, O Velho e o Mar. Esses aí, um em cada semestre. Um em cada semestre. Tá. Então, se é O Velho e o Mar, então são 2. Porque O Velho e o Mar é pequenininho, fininho, colocamos outro fininho, são 2. Se é um... Tá. Se for um Dostoiévski, tá. É um só. Né? É um só. Né? Aí como é que funciona? Na prática? Então, como é? Na prática, tem 3 fases. Na primeira fase, que a gente chama de História de Leituras, todo mundo é convidado a falar o que achou do livro. A pessoa tem que ter lido o livro antes. Ah, tá. Então normalmente nas férias, a gente já difunde no fim do ano, tá o livro. Tá, próximo a semestre, pessoa que se inscreve já sabe que o compromisso é ler antes de começar. Entendi. Né? Então a gente pede para as pessoas, todo mundo, normalmente são 25 ou 30 alunos, mesmo tendo mais gente, então a gente divide em 2 turmas, né? Porque mais de 25 alunos a coisa não funciona. Precisamente porque a gente pede que todo mundo fale o que achou, o que sentiu e o que pensou do livro. Sim. Mas não o que Freud pensou, o que Foucault pensou, sim. O que Jung pensou, não. Você. Suas impressões. Suas impressões. Isso impacta muito nos alunos, porque eles não estão acostumados a esse tipo de realidade acadêmica. Que você possa falar livremente do que você sentiu de um livro, exprimir os teus sentimentos, mas essa é a primeira função da literatura. A literatura é estética. Então a gente fala, olha, a estese é o que faz despertar os sentimentos, assim como a anestesia é o que você toma para não sentir nada, né? E o que está acontecendo na civilização nós estamos insensíveis. Está todo mundo anestesiado. Está todo mundo anestesiado. Pelas redes sociais? Não só as redes sociais, pelo dia a dia. Né? Eu não sei como é que é o dia a dia aqui, mas lá eu sempre falo a mesma coisa, é um tubo. Não. Você entra às 6 da manhã da segunda-feira. Não, aqui é bem diferente, Fortaleza. É bem melhor, né? É bem diferente. Não tem esse negócio, né? Tem não. Depressa, tá todo mundo entrega, natureza, todo mundo vai na praia, livro, né? Eu sabia. Então, é incrível. Aí se despertam os sentimentos e a pessoa pode falar dos seus sentimentos. A gente registra tudo isso. Eu anoto tudo que a pessoa fala. É mesmo? Então pronto. Tem uma habilidade incrível. É uma vez por semana os encontros? É uma vez por semana. Aí se reúne numa sala de aula mesmo? Isso.
Todo mundo ali. Todo mundo ali. Vamos lá. Aí Só que esse é o primeiro dia, tá? Certo, primeiro Aí dia. começa a segunda fase. Entendi. Que é itinerário de discussão. Tá, mas vamos na primeira fase ainda. Primeira fase. Aí você, vamos lá. Aí Vamos lá. estimula as pessoas a falarem. 1h30. Aí espontaneamente, um fala, outro fala, e aí você vai tomando nota Perfeito. do que o dos pessoal fala. sentimentos, das impressões, tudo para. Que legal. Isso aí é uma E as pessoas se uma sentem à vontade experiência mesmo estética. pra se Então, abrir? no começo, há sempre... É quase como uma terapia em grupo, né? Então, mas não é, né? Isso foi discutido. Foi discutido, sim. Tem um efeito terapêutico, não é uma terapia, é diferente. Não é o fim. Exato. Então, não é uma terapia, mas a literatura tem um efeito terapêutico. Isso é de Aristóteles. Sim. Se você pegar Aristóteles, o que ele escreve no livro sobre a tragédia, né, quando ele está falando da retórica e então começa a falar da tragédia, ele diz que é uma catarse. A tragédia provoca uma catarse, que é a purificação dos sentimentos. Sim. Né? Aí você toma consciência do que você está sentindo. E, ao mesmo tempo, tem uma... Ao tomar consciência, você se conhece e você pode modificar ou não. Você pode perceber que esse sentimento não é bom ou que esse sentimento é bom, né? Então, isso não aparece, isso não é natural, isso não é assim. Se você deixar livre, o sentimento explode, né? Agora, quando você consegue expressar e não apenas expressar, mas dar razão e motivo dos teus sentimentos, Verbalizar isso aí. verbalizar, isso é uma experiência libertadora. E, ao mesmo tempo, como nós falamos, uma forma de conhecimento específico do que é ser humano. A gente perdeu isto, né? Verdade. Então, Verdade. isso que a gente faz. Né? E o que durante 1h30, normalmente as pessoas no começo ficam meio assim, tem que quebrar o gelo, né? É, natural. Faz parte, natural. né? Mas depois do primeiro encontro aí fica... Não, depois do primeiro encontro não, depois da primeira 15 minutos. Aí não já... dá mais do que isso, 15 minutos. Legal, legal. Aí... E aí você tem ali estudante, médico, diretor? Eu tenho muitíssimas experiências disso daí, assim, são Nem coisas... tá aparecendo, né? São coisas incríveis, né? Experiências incríveis de como as pessoas ficam maravilhadas com a força da literatura, ficam até impressionadas com o que eles estão sentindo, o que eles sentiram, né? É muito bonito. Que bacana. É muito bonito. Aí a próxima fase que você falou. A próxima fase é itinerário de discussão. Então essa fase acontece, dependendo do livro, em 4, 5, 6 reuniões. A gente divide o livro. Tá. Então, imagina, Irmãos Karamazov, em lugar de discutir o livro inteiro numa única reunião, a gente vai por livros. São 6, 12 livros. Então, a gente, livro 1, certo. livro 2, livro 3, cada semana um livro. Tá. Então, se o livro tiver 20 capítulos, tá bom, então vamos fazer 5 reuniões, vamos discutir 4 capítulos. A gente faz uma divisão, Tá. né, dependendo do livro, para que não seja assim uma coisa meio aleatória, meio arbitrária. Quer dizer, você tem que colocar uma certa ordem na discussão, né? E a gente começa a discussão com um resumo, lembrança que eu faço, eu leio então tudo que eles falaram. Não leio tudo, quer dizer, eu mesmo resumo. faço um trabalho, faço um resumo e vou explicando, olha, então falamos disto, falamos daquilo, discutimos isso, levantamos esse ponto. De alguma maneira, isso aí dá uns 10 minutos, né? Certo. Isso aí é o começo da conversa. Eu coloco assim, esse aqui é o começo da conversa, agora deixo com vocês. Vocês querem conversar a partir de onde? Aí eles escolhem um ponto. Isso é uma forma, no nosso modo de entender, estou falando nosso porque tanto do Dante quanto meu, Sim. nosso modo de entender, é uma forma de discutir ética através da estética. Quer dizer, não é uma ética conceitual, é uma ética que nasce de uma experiência estética de ler um livro clássico de literatura. Você começa a falar do certo e do errado, da ambição, do ódio, do amor, da raiva, da tristeza, todos os temas profundamente humanos, que são os temas éticos, surgem com a literatura clássica e surgem nos comentários que eles fazem, só que eles não percebem. Não percebe.
né? Quando eu trago isto e começamos a conversar, aí é que eles... E então começa realmente uma elaboração pessoal da vida ética, da vida moral de cada um. Entendi. E aí a gente acaba, isso aí são várias reuniões. A última reunião é muito parecida com a primeira. Tá. Novamente, todo mundo fala da experiência que eles tiveram durante 6, 8 semanas discutindo o livro. É uma reflexão final sobre o que aquele livro lhe disse verdadeiramente. É muito bom. Esse é um momento importante, onde a pessoa faz uma reflexão muito pessoal sobre tudo que não apenas pensou, mas escutou, ouviu, contrastou com o seu pensamento. Esse processo, antigamente era o processo universitário por excelência, que era conversar sobre um texto. Sim. Isso morreu, né? Se perdeu. A gente clássica, né? Essa educação clássica mesmo. A gente tenta resgatar esse aspecto, né? Que bacana, rapaz, isso. E os feedbacks? Você pegar os feedbacks são incríveis. Você pegar a pessoa lá no primeiro encontro e no último encontro... Bom, tem teses, né? Tem teses de mestrado e tem teses de doutorado sobre tudo isso aqui. Caraca. Sobre toda essa experiência. Se alguém quiser entrar lá no Laboratório de Humanidades, vai ver que tem um monte de teses realizadas nos últimos 10, 15 anos sobre a experiência de muita gente que quis deixar a sua experiência em forma de relato, né? E que serviu para fazer estudos de como a literatura impacta na vida pessoal. Ou seja, é uma coisa simples. Muito simples. Você pega um livro, você lê e conversa com todo mundo. É incrível, né? Caraca. Como é que o pessoal não percebeu isso? Então, e te digo mais, Neto, a gente foi em muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, não tem. Não existe isso. Não. Não é só. Não existe. Clube de leitura é diferente. Sim. Agora está na moda. Tá. Muitos clubes de leitura. Pipocou em todo canto. Que é bom. É bom. Dizer, não é ruim, mas sim. É assim. O clube de leitura é fazer um resumo do livro e dizer o que o autor quis dizer. Não é isso que a gente faz. Não é esse o método. Isso daí é bom, mas o único que te traz é um conhecimento sobre o texto. Nós não pretendemos um conhecimento sobre o texto, nem sequer sobre o autor. Isso, se a pessoa quiser, normalmente a pessoa depois vai atrás e procura, né? Mas o que nós procuramos é precisamente, né, como te disse, a reflexão ética sobre a experiência estética. É isso que a gente procura. É muito mais aristotélico do que conceitual. Entendi. Ou conteudístico. Né? Do gênero literário, nada disso. Não entramos nessas discussões e a gente fala, olha, não sei, e teve gente que foi lá pensando que íamos falar do Dostoiévski, a gente não fala. Não é essa a finalidade da nossa aula, do nosso método. Né? Entra um pouco aí de psicologia, né? Muito, né? Acho que sim, entra muito, né? Mas entra não de uma forma, vamos chamar assim, oficial, isso. Mas essa forma que é de cada um de nós, né? Que é assim, a gente está ouvindo a voz da alma. Entrar em contato consigo mesmo. Você entra em contato consigo mesmo. Reelaborar uma porção de coisas a partir daquela reflexão, né? Não é isso, que a literatura provoca, né? Exatamente. Que bacana, rapaz. Você vê um método que é simples, é barato. Super. É só comprar o livro. e poderia ser aplicado aí nas escolas, em todo canto, né? E você usufruir de tudo que a literatura pode promover no ser humano. O que é a literatura russa, mais especificamente? Como é que você enxerga a literatura russa hoje em comparação com as demais? O que ela oferece de diferente? Aí, vamos ver. Olha, do meu ponto de vista, né? Eu acho que Dostoiévski é alguém... É o grande expoente
Dostoiévski. Ela e o Tolstói, né? Tem outros Tolstói, que né? gostam mais dos contos. Eu gosto menos dos contos, eu gosto mais de romances, mais porque me parece assim, o romance é mais complexo e eu acho que as pessoas realmente são complexas e isto não é ruim, é bom. Né? Reconhecer que somos complexos, né? É bom. Né? E tudo em geral, hoje em dia, tende a simplificar. Né? E tudo que seja simplificar... tudo superficial, né? Me tudo parece assim... rapidinho. Não é por aí. Né? Então, seria ótimo, talvez, se o ser humano fosse simples. Né? Binômio, né? Isso é... Um dois. Né? Mas não é. Não é. Né? E se não é bom reconhecer que não é. Né? Acho que Dostoiévski entra nisto, né? Mas ele entra de uma forma assim... ele tem toda a experiência da modernidade, né? Eu sou historiador, então o processo histórico da modernidade, a partir do século XVI, é a de simplificar a vida, né? Racionalizar a vida, né? Transformar a vida em algo lógico e principalmente controlável, né? Então, se nós controlarmos a vida, nós vamos conseguir fazer o que a gente quer, tudo o que a gente quiser, porque a gente vai colocar pautas, vai colocar metas, vai colocar padrões, e aí depois vai ficar simplesmente questão de performar. A gente vai ser uma vida performática, que é o que me parece que acontece em São Paulo, imagino que muito mais do que aqui. Não conheço aqui, mas São Paulo é uma vida... A maior parte das pessoas tem uma vida performática. Produzir. Produzir rápido e entregar mais rápido ainda. Né? E é para você produzir mais e você entregar mais. Né? Então, a percepção que eu tenho é que Dostoiévski percebeu a loucura que isso daqui ia se transformar. Né? E ele começou a escrever todas as suas peças, todas as suas obras, né? São precisamente isso, é tentar mostrar onde que vai a sociedade numa, vamos chamar assim, numa pauta, né, que é puramente técnica e eficiente e principalmente longe de Deus. Porque Dostoiévski, eu acho que é um homem profundamente religioso que percebe, está escrevendo no século XIX, percebe que o Ivan Karamazov, que é a personagem mais racional, né? É isso, é alguém que é ateu, que acredita na racionalidade do mundo e que tudo faz para estar no seu controle e vai perdendo o controle de tudo. Ao longo de toda a sua obra, é a personagem que fica neurótica. Pira. Né? Quanto mais ele quer ter o controle... Mas é assim... Está cheio de Ivan Karamazov por aí. Só que tem. Né? Gente que pensa utopicamente que vai ter o controle da vida e que ele consegue montar todo o seu esqueminha, né? Perfeito, quadradinho, racional. E a vida não é assim. Essa que é a verdade. A vida não é assim. Né? E quando não dá certo, a pessoa sai do eixo. Normalmente sai do eixo. Acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, né? Ler o jornal. Sair correndo. Trabalhar. Não ter filhos tão cedo. E se tiver, né? Isso. E aí você vai programando tudo. Né? Como se fosse tudo programável. Tudo programado. Né? Que coisa. E aí na hora que você vê que não é bem assim, você faz o quê? Então, aí você lê os Irmãos Karamazov e você fala, cara, esse aqui não é o caminho, não. Então acho que isso daí é muito bem assim, é muito Tolstói. É a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? O Dostoiévski é muito existencialista, é muito radical. Você entra em transe, em 10 páginas ele já está te provocando, o Dostoiévski. O Tolstói faz mais devagar. Ele conta a história toda mais devagar. Você conhece cada personagem nas suas peculiaridades desde a infância. Então, o Tolstói, me parece assim, descreve melhor as personagens. O Dostoiévski cria situações limites. Né? Por isso que eu gosto dos dois. Né? Mas...
Mas aí, nesse projeto, vocês só utilizam a literatura russa? Não, né? tudo. Tudo. Desde Guimarães Rosa Machado de Assis. até Machado de Assis, até Shakespeare, Cervantes, a literatura também atual, boa, né? O Salinger, Susana Tamaro, a literatura, bom, a Odisseia, tem a literatura é muito, a Divina Comédia, tem a literatura nos acompanha desde, né, desde os gregos, né? Então, assim, a tradição literária do Ocidente é o que nos permite conhecer o que é viver como humanos. Essa é a nossa tese, é bem simples. Onde é que você aprende a ser humano? Porque tudo bem, a gente nasce humano, certo, mas a gente não somos que nem, sei lá, que nem um cachorrinho, que nem um gato, que nem um leão. O leão nasce e em pouquinho tempo ele já aprende e já vive como leão. Instinto. A gente não. Onde que aprende isto? A gente fala sempre, bom, é na família. Tá bom, na família, mas hoje em dia também a família é um fator de caos. Muitas vezes, infelizmente, e mais com as redes sociais, esse fator educativo não é tão forte, né? Na escola você não aprende, na faculdade você não aprende. O que me parece, né, ou nos parece, tanto a Dante quanto a mim, é que a civilização ocidental está fundamentada na literatura. Na literatura, desde a Odisseia, né? A literatura vai nos ensinando, né, de uma forma estética e ética como viver como seres humanos. É impossível você ficar tranquilo, com a consciência tranquila, lendo o que fez Macbeth, ou lendo o que fez Lady Macbeth, que poderia ter feito que nem Banquo, que era amigo dele. O Banquo não traiu. O Banquo não foi infiel. O Macbeth foi. E isso perturbou ele. Como diz o Shakespeare, né? Macbeth matou o sono. Já não dorme mais o Macbeth, de consciência pesada que ele tem, por ter feito a brutalidade que fez, matando o rei, para se colocar no lugar dele. Agora, está cheio de gente que faz isso, todo dia. Agora, o interessante é porque o livro foi escrito por uma pessoa que está inserida naquela sociedade, naquele tempo, naquele contexto. E a gente lê agora e fala... Olha, você quer uma experiência mais fácil? A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Não dá 130 páginas. É um livro que a gente já leu muitíssimas vezes. Todo mundo fala, nossa... Isso aqui foi escrito em 1800 e pedrada. Parece que foi hoje. E parece que foi hoje. Estou me lembrando do meu pai. Estou me lembrando da minha esposa. Eu tive uma filha que morreu. Quer dizer, é assim... Nossa, eu lembro de um cara que era que nem Ivan, que o cara apostou tudo só no emprego, só na profissão, esqueceu da família, esqueceu das relações, morreu sozinho. É assim, toda vez que a gente discute esse livro... Todo mundo fala a mesma coisa. Isso é o que caracteriza um clássico. Você pega a Odisseia. Como começa a Odisseia? A Odisseia começa... Normalmente as pessoas não falam isso porque constroem a ideia de Ulisses como se fosse um grande herói. A Odisseia começa com Ulisses na praia, olhando para a Ásia, que é onde está a cidade dele e a esposa dele, mas ele está mais perto da... Ítaca, né? Ele está olhando para Ítaca, mas ele está mais perto da Itália, vamos dizer assim. Então ele está olhando para lá, chorando. Chorando, todo dia, chorando. Penélope, né? Exato, Penélope, exatamente. Né? Agora, por que está chorando? Porque quer voltar para lá, mas ele não tem força. Porque à noite ele fica dormindo com a Calypso. Está hipnotizado. Tá literalmente hipnotizado. É o canto da sereia. Aí você fala, bom, tá, mas quantos de nós não vivemos isso? Não só relação, vamos chamar assim... Você aplica em várias áreas. Familiar, né? Não, mas você está querendo uma coisa, mas você não tem força. Porque você está preso numa outra coisa que você também quer. Então, o ser humano é ambíguo, é complexo, não é simples. Não é. Né? E ele vai ter que fazer uma força e ele vai ter que ser ajudado pela própria Atena.
Você vai ter que receber a ajuda de Deus para ele romper com o que ele está preso e ficar livre para voltar para sua terra. Você fala, caramba, isso é até hoje isto. E foi escrito quando? E foi escrito, sei lá, menos 800, né? Você acha que os escritores, os autores dessas grandes obras são seres assim iluminados? Acho que são proféticos. Proféticos. Quer dizer, iluminados, se a gente entender bem a palavra iluminado, eu acho que são. Acho que eles nem percebem. Os que não são, a obra deles desaparece com o tempo. Né? Agora, aqueles que realmente são clássicos, eles têm, de alguma maneira, algum tipo de contato com a beleza. Especial, é um contato com a beleza. E o contato com a beleza sempre te aproxima de Deus. Mesmo que você nem acredite. Né? Mas a pessoa sabe. Ela sabe o que está falando. E, ao mesmo tempo, fala coisas que ela não sabe. Que é o que assusta. Né? Então, tem coisas assim, sei lá, Shakespeare, né? To be or not to be. Ok, você fala, que bobagem. Pensa hoje, onde tudo nas redes sociais é aparência. Só aparência. E a gente sabe que é mentira. E mesmo assim a gente não larga isso. Não larga. Não larga. Né? E a aparência dá dinheiro. E aí você se transveste para ficar mais lindo, mais bonito, mais não sei o que, mais tal. Você fala, cara, to be or not to be, né? Século 1600 e nada. Que incrível isso, viu? Rafael, você acha que a literatura, se quiser colocar mais, fica à vontade, a literatura deveria ser inserida aí como política de Estado, deveria ser... Não! Deus me livre. Não, Deus me livre. Não. Política de Estado. A começar... A literatura é o que há de mais livre. A política de Estado. A política de Estado. Não, o incentivo que eu digo, né? Me desculpe, eu me expressei mal. Ufa! Sim. Mas veja. Literatura, né? Não referências bibliográficas. Ou seja, eu sempre falo a mesma coisa. Gente, quando Dostoiévski escrevia, ele escrevia em jornal. Ele escrevia... Era a Netflix da época. Ele escrevia capítulo a capítulo e as pessoas ficavam esperando. Apoiando, como se fosse uma novela, né? Charles Dickens foi igual. Dumas foi igual. Os mosqueteiros era a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas que sabiam ler, liam. Pessoas normais, as comuns, as que sabiam ler, liam. Não precisavam de intérpretes para explicar o que Dostoiévski quis dizer quando escreveu. Né? Então, eu acho que a gente comete um grande equívoco quando, para ler um livro, precisamos ler primeiro 5 intérpretes que vão dizer o que o autor quis dizer. Eu sempre falo a mesma coisa. O que Cervantes quis dizer, ele escreveu. Está aqui, um livro chamado O Quixote. O que Dostoiévski quis dizer, está aqui. Vai à fonte direto, né? Vai lá, leia. Agora tem um autor que eu acho que você vai concordar comigo. Na faculdade de Direito, que eu também fiz Direito, tinha lá a Teoria Pura do Direito, do Kelsen. Aí todo mundo dizia, leia antes, como era o nome do livrinho fininho, para entender Kelsen. Aí todo mundo... Mas Kelsen não é literatura. Eu tô só fazendo um paralelo, né? Porque o cara era tão difícil, rapaz, para entender Kelsen. Leia primeiro esse aqui para depois você ler. Mas na literatura não, tá lá, né? É um romance. É um romance, todo mundo entende. Porque se fala das paixões, das virtudes e dos vícios e dos sentimentos que qualquer um de nós tem. Você acha que às vezes existe assim uma elitização da literatura? Ou seja, tem gente que... Não, esses livros aqui não são acessíveis à população. Eu não tenho dúvida. Isso normalmente chamam-se vida acadêmica. Letras. Eles não têm condições de ler isso ainda. Então, como é que pode? Né? Então, existe, eu acho que existe mesmo, mas é triste, não é verdade. Não é verdade. Os autores escreviam para o povo. É como você estava dizendo, saía no jornal. Não é? Tem que difundir. Tem que difundir. Tá na mão do povo, né? E se a pessoa sempre também tem isso. Puxa, mas não entendi tudo. Eu também não. Mas
Faz não tem nenhum parte, problema. Você vai ler depois outra vez, vai ler mais tarde, não tem. Você vai ler uma vez, vai ler 2 vezes. Qual é o problema de ler um bom romance? Se for um bom romance, olha, eu te posso contar, eu tive vários entendimentos e desentendimentos com o Quixote. Eu devo ter lido umas 4 vezes o Quixote na minha vida. Pegou eu fiquei apaixonado pelo Quixote quando eu era moleque. Cara, isso aí é o ideal de justiça, é lutar para fazer a coisa certa, tem que enfrentar moinhos de vento e tal. Depois de O Quixote, continuei assim, também fã do Quixote, mas eu fiquei mais fã ainda dos contos. O Quixote tem muitos contos. Aí de repente eu falei, puxa, acho que o Quixote não é importante. O que é importante, o que Cervantes queria dizer, está nos contos. Aí fiquei lendo os contos do Quixote, que estão dentro do Quixote. Aí a terceira vez, já tinha mais uma experiência política, meio da turma, meio mais ideológica, né? Aí começa a ficar assustado, falando, nossa, acho que o Quixote é que nem partido político, ele te enfia goela abaixo com aquela ideologia a que eles defenderem. Então o Quixote chega e fala, cara, vai ser a vida medieval, a vida moral da época da cavalaria, vai dar certo. Só que a cavalaria era século XIV, agora é século XVII, não vai dar certo. Mas o cara ideológico diz, não, vai dar certo, porque esse negócio vai dar certo no futuro. Você fala, cara, tá cheio de Quixote que estraga a vida de todo mundo, porque o Quixote é muito bem intencionado, mas estraga a vida de todo mundo. É só você ler. Não sobra ninguém ao redor do Quixote que possa ficar com uma vida tranquila. Ele deixa nervoso todo mundo e estraga a vida de todo mundo. Então, assim, hoje eu continuo gostando, acho que o Cervantes é incrível, mas eu não sou mais a favor do Quixote. De acordo também com a fase da vida, você vai, né? Não, mas não é isso. Não é isso que acontece com uma obra clássica. Exatamente. Ela tem a capacidade de falar para você de acordo no momento que você está. No momento que você está. Maravilha, viu? Rafael, eu acho que você pegou a época ainda que a gente via mais gente, por exemplo, em São Paulo, que tem metrô, né? Muita gente no metrô lendo um livro, né? Hoje em dia, ninguém mais, né? Então, todo mundo no celular, né? A gente colocou o livro no celular, né? Mas aí o celular ganha, né? Quer dizer, eu vejo as pessoas estão no TikTok, está no WhatsApp, está no filminho, está no joguinho. Já pensou se as pessoas passassem um tempo que passam nas redes sociais, passassem lendo, hein? Eu pensei, né? Mas não vai dar. Não vai dar. Olha, tem um livro que eu gosto muito, que me ajudou muito com tudo isto, que é de um francês chamado Daniel Pennac. O livro chama Como um Romance. É um livro curto que procura, ele é professor de literatura, mas ele fala o mesmo que eu te falei, que assim, literatura é literatura, né? Ele lia o livro para a turma, porque ele escreve esse livro para tentar ensinar os professores como fazer com que os alunos gostem de ler. Eu acho que essa deveria ser uma das metas da política pública do Estado. Não tem que ser esses livros, mas como fazer para que os alunos gostem de ler. Tem que criar o gosto. E a solução que ele fala é, eu vou ler para eles. Eu comecei a fazer isso. Eu lia, né? E eu lia, vamos chamar assim, teatralmente. Eu colocava emoção. Sim. As pessoas se emocionam. As pessoas se emocionam. Contação, né? Contação, você lê. Então, nesse livro, ele ainda não tinha... Esse livro está escrito antes da chegada da internet e dos smartphones. Então, o grande desafio dele era como eu faço para tirar os jovens da televisão. Na época, das novelas da televisão, né? E aí ele escreve o livro, né? Muito bom, um grande livro, pequenininho, mas está muito bem escrito. Para mim foi um livro iluminador, né? De como trabalhar toda essa questão que eu contei antes, né? Hugo de São Vito tem algumas obras, né, nesse sentido. Mas eu não li, realmente te confesso que Hugo de São Vito eu não fui atrás dele. Uhum.
Agora que você está me falando, de fato, eu lembro de quando eu estudei filosofia, ele tinha escrito sobre isso. Sobre leitura, ele escreveu alguma coisa nesse sentido. Vou atrás. Mas, assim, não que a gente tenha a utopia de achar que as pessoas vão deixar de acessar a internet, as redes sociais. Mas é porque hoje o desequilíbrio está demais, né? Está muito. É muito, você pega... Tem uma ferramenta, tempo de uso no celular, você acessa lá, está lá o tempo que você ficou. É incontestável, o número está lá, está dizendo. É assustador. Às vezes, porque se eu não colocasse o temporizador no celular do meu filho de 15 anos, ele ficaria 6 horas, 8 diárias. Já pensou um negócio desse? Já. Pois é. E é uma coisa assim tão surreal que a pessoa mergulha naquela realidade ali virtual, esquece. Você é como se fosse entrar em outra dimensão. Então, agora coloca lá para ele ler 15 minutos. Meu irmão, é um martírio. Parece que está com espinho assim. Mas aí eu acho que precisa de uma educação digital, né? Ainda a gente não se convenceu, né? Eu explico assim, me parece, né? Esse fenômeno que você está falando, né, do teu filho, que acontece com todo mundo. Sim, e não é privilégio de jovem. Não. É adulto. Acontece com todo mundo. Tudo. É o fenômeno da híbris grega, né? Quer dizer, a híbris é a destemperança, né? É das paixões mais fortes do ser humano. O Aquiles se perde pela híbris, o Ajax se perde pela híbris, né? A híbris desequilibra, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente é bom, só que o ruim não é, o ruim é ficar esse tempo desmedido, e isto nos tira do eixo, né? A gente não percebe, mas como também não lê mais essas obras, a gente não consegue perceber mais que todo esse tempo está me fazendo mal, porque é bom. A experiência que eu tenho é de que é bom, como você diz. Eu entro numa outra experiência. Um transe. Eu entro num transe, quer dizer, e tá bom. Tá bom. Por outro lado, quem tem o sabor da leitura e tem o hábito, entra em transe com a leitura. Tá, é igual. Né? Igual. Né? É porque o visual, o digital, ele é muito mais rápido, né? A dopamina ali é instantâneo. É instantâneo. Aí é coisa de louco. Agora, você conseguir uma educação digital, né? Eu tinha um pouco de receio e de medo. Assistiu esse filme Adolescência? Ainda não, tem que assistir. Todo mundo fala, pelo menos em São Paulo, né? Foi um mês que todo mundo assistiu, né? Eu também, né? Até porque assisto muitos filmes também e falo muito sobre, porque o filme também tem um efeito parecido com a literatura, né? Então, claro, o diretor da Adolescência, ele confessa, né? Ele diz, olha, eu fiz este filme porque meu filho está com 8, 9 anos na Inglaterra, daqui a pouco vai ter 13 e vai sofrer as consequências do que está acontecendo com a geração de 12, 13 anos. Né? E eu não quero isto para o meu filho. Né? Aí entra numa discussão que é assim, proíbe, né? Que é o que está acontecendo agora, proibiu. Né? Muito bem, está proibido. O celular nas escolas? Nas escolas, né? Mas o problema não é o celular. É um problema sério o celular nas escolas e eu acho que muito bem, está proibido. Pode ser uma solução para prestar atenção na aula. Agora, o problema não é esse. Isso. Porque o problema, o moleque vai sair disso daí e ele vai se intoxicar. Exato. Ele vai ter 15 minutos de intervalo que ele vai querer ver tudo. Quer dizer, por quê? Porque é o que acontece com a lei seca. Quer dizer, você cria um fenômeno que vai ser, quando eu voltar para casa, eu vou tirar o atraso. Vai desligar de tudo e vou tirar o atraso, não é? Mas é humano isso. Você fala, bom, isto é humano. Então precisamos de uma educação moral digital. Verdade. Quer dizer, que é assim, eu tenho que ter força para dizer, não quero. Não quero. Né? Quer dizer, eu até hoje, quer dizer, a verdade é que eu demorei muitíssimo tempo para ter celular, mas muitíssimo tempo. Resistiu. Mas eu resisti. Aí veio uma ordem superior, olha, então, você tem que ter o celular para a gente se comunicar. Mas foi mesmo, foi uma ordem superior
que foi uma ordem, já que estou aqui, meu irmão não vai me escutar, foi uma ordem superior do meu irmão, que foi assim: o dia que o papai morrer, eu não vou te ligar ao fixo. Ou você tem um WhatsApp, ou você não vai ficar sabendo. Chega uma hora que não dá. Aí chegou a hora que, bom, tá bom, né? Me rendo. Mas eu largo o celular, quer dizer, não carrego ele. Se eu puder, eu não levo. Tem vezes que eu preciso, tá pensando, eu não preciso. Eu deixo, né? Não, a gente volta para casa. Então, a gente volta, né? Porque vai que de repente aconteceu alguma coisa, alguma né? coisa. Aí... Ó, minha filha ligando aqui, ó. Então, tá vendo? Aí, ó. Aí, tá vendo? Tem que baixar aqui. É inevitável. É inevitável. Loucura, loucura. Mas, Rafael, na sua opinião, você acha que o melhor meio, na sua opinião, para a gente incentivar esse hábito da leitura, o conhecimento da literatura, seria pelos pequenos? É ler desde o começo com os filhos. Né? Olha, é a voz da mãe, é a voz do pai lendo. Eu tenho vários amigos para quem eu falei isso aqui. Bom, eu fico feliz porque tem meninos de 12 anos, são leitores vorazes. Sim. Porque o pai e a mãe é o exemplo, né? Liam para eles. Aí depois davam livrinhos desses, que tem uns livros muito bons para crianças, né, de clássicos, né, com desenhos. É espetacular. Uma vez que você cria o hábito, isso não desaparece mais. É um hábito mesmo. É um hábito, né? Agora, na idade assim, 25, 30 anos, já é muito difícil adquirir o hábito. Pode ser que a pessoa leia um livro, leia dois. Não é impossível, né? Não é impossível, mas é difícil. Porque precisa fazer muita força. Precisa ver, porque tudo, quer dizer, isso que você fala. Eu lembro que eu ia na faculdade de ônibus e eu levava Guerra e Paz, eu levava Ana Karenina, eu levava... Toda a minha literatura russa foi lida no ônibus. Eu tinha 45 minutos da minha casa até a faculdade e 45 minutos de volta. É 1h30. Ou mais, né, de leitura. Fantástico. Fantástico. Para mim foi ótimo. Né? Talvez, se eu tivesse celular, ficaria no celular. Né? Ficaria no celular. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Rafael, fora esse projeto aí da universidade, tem outros projetos, assim, com a literatura? Com a literatura, não, a gente faz também para empresas, né, quer dizer, uma escola de negócios que tem lá em São Paulo, o Easy Business School. Sim. Então, a gente faz um formato diferente, porque não pode ser o formato de 12 aulas, né? 10 aulas, né? Faz um formato de 3, 4 aulas, né? Certo. Onde os CEOs, os executivos, entram nesse processo, né? Quer dizer, então eles leem, a gente coloca livros mais curtos, mais fáceis de ler, né? Fáceis de ler não, porque não é que seja fácil de ler, né? Mas que são curtos, não dá medo, né? Não é 300 páginas, são 100 e poucas. Né? O cara não travar logo de cara ali, né? Não, isso tem que levar em conta, não adianta, né? Um executivo que trabalha 10 horas por dia, né? Não vai fazer. Então, a experiência que está sendo muito boa, né? Eu acho que o mundo empresarial está descobrindo a importância da literatura, né? Até pelo diferencial com inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência artificial acaba tomando decisões tão boas ou melhores do que os próprios CEOs e os próprios executivos. Eles já estão percebendo isso. Mas cada um, né, cada executivo, cada CEO, cada pessoa que trabalha nas empresas, na esfera de decisões, a relação dela com Shakespeare, ou com Dostoiévski, ou com Saramago, ou com Machado, é muito... Não tem inteligência artificial que consiga dar conta disso. É uma coisa pessoal, e é uma transformação pessoal, e é uma melhoria pessoal, e as pessoas percebem isso. E se reflete depois no trabalho, né? Se reflete no trabalho e na vida, em tudo. Né? Isso está acontecendo mesmo, né? Entendi. Então, isso também é muito, muito interessante mesmo. Aí esse projeto é extra é fora da universidade, não tem nada a ver na universidade.
É um projeto que não faz... Você faz também com o professor Dante? Esse aí? Sim, sim. Ah, legal. Muito bom, viu, Rafael? Muito bom. Somos convidados, acho que até porque ficamos conhecidos, foi um professor convidado lá nisso daí, assim, puxa, tá bom, vamos incentivar a leitura desse pessoal, né? Legal. E a reflexão deles, né? Muito bom. Muito bom. Foi muito bom conhecer, viu? Muito. Bom, conhecer sua eu história. Também eu não conhecia também aqui, Pois também para mim é uma alegria sempre. conhecer vocês. Bem-vindo sempre, que a casa está aberta sempre. Mas que maravilha, pessoal. Pena que ele não tem um Instagram. Pena e ao mesmo tempo que bom, né? Eu não sei se eu dou parabéns. Se eu dou... Não tem Instagram, não tem o Face. Mas quem quiser saber, tem alguma divulgação lá no site da Unifesp? Sim, no Laboratório de Humanidades. Procura o Laboratório de Humanidades. Aí aparece lá, né? Pronto, procura aí, pessoal, Laboratório de Humanidades. E aí você vai ter acesso lá a esse projeto, né? Tem uma descrição lá. Sim. Quem quiser. E patenteado isso aí? Esse projeto? É o quê? Patenteado. Quem quiser replicar, pode? Não, muita gente foi lá e vai lá para aprender. Para aprender. E levar para... E levar para onde quiser. Tem gente que foi lá e levou para hospitais. Então, é um projeto maravilhoso de vários, com doentes, às vezes com doentes terminais. Outro ambiente muito bom. Não, assim, vários professores, enfermeiras, psicólogos, psicólogas, psiquiatras que vieram, porque estou te falando de mais de 25 anos trabalhando com isso, né? Então, gente que nos falou, olha, eu quero aprender isso daqui, quero replicar na minha cidade ou no meu hospital, pode fazer. Que bacana. Não tem nenhum problema, né? E no Easy, se colocar no Easy Business School, né? Tem um grupo de pesquisa que é CEDI, né? CEHDI, CEDI, Centro de Estudos, Humanidades e Desenvolvimento Integral. Certo. Que também tem lá, né, um pouco a visão que a gente dá para as empresas, né? Os programas que a gente faz com as empresas. Excelente. Parabéns, viu? Tá bom? Parabéns, Rafael. Muito bom mesmo. E obrigado. Imagina, eu que agradeço pela atenção, pela possibilidade aqui de falar de tudo isso. Tempinho que você concedeu aqui a gente do Atos Podcast. Pessoal, deixa um comentário aqui o que é que você achou. Os livros que o Rafael citou aqui, você já leu algum? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E quem sabe a gente traz esse projeto também aqui para cá, coloca aqui e pede para o Rafael dar uma ajuda para a gente. Não, tá bom. Tá bom, gente? Obrigado aí, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E tamo junto. Até o próximo episódio do Atos Podcast.